Então vamos lá? Bom, vou começar. Então, primeiro, sejam bem-vindos à Semana Desestresse, tá? Essa é uma semana que eu venho programando, eu e a minha equipe, já há um tempo. A gente está super feliz de ter vocês aqui, né? E nessa semana, bom, primeiro assim, gente, é aula mesmo, tá? Como eu falei, não é uma live comum, é uma aula. Vou contar para vocês como lidar com o relacionamento, como lidar com o estresse. Então, estejam preparados para bastante conteúdo, tá bom? Conteúdo que vai transformar, que vai trazer eu acho que conforto para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, preparei algumas coisas bem legais para a gente, mas eu queria começar falando sobre o que a gente vai falar hoje, tá? Então hoje eu vou falar sobre relacionamento, tá? E o que relacionamento tem a ver com estresse? A gente vai estudar aqui, a gente vai ver isso hoje. Hoje a gente vai terminar a live sabendo sobre isso, tá bom? Mas o que me motivou a trazer isso, né? Trazer esse tema em específico? Recebo muito aqui no consultório conversas e reclamações sobre o relacionamento. Como tá tendo brigas em casa, que não consegue mais conversar, que não tem mais diálogo, não tem mais tempo juntos. E o que isso tem a ver com o estresse? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Muito bem. Antes da gente começar esse assunto, tá? Eu queria falar duas coisinhas. Primeiro, gente, se vocês conhecem alguém que também estejam precisando trabalhar esse assunto, que você sabe, aquela amiga, aquele amigo que tem falado sobre isso, manda aqui no aviãozinho para eles, tá bom? E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é a Semana Desestresse, tá? Por que eu criei essa semana? Bom, eu já tenho uma agenda lotada, eu não consigo atender mais pacientes, tá? Porém, todos os resultados que eu tenho obtido aqui, trabalhando o estresse, né, trabalhando todos esses temas que a gente vai trabalhar aqui, têm sido muito grandes, os resultados são muito contundentes, são muito grandes. E eu acho muito injusto guardar isso aqui só para mim e para os pacientes que conseguem vir aqui até o meu consultório, tá? Eu normalmente já tenho uma lista de espera, então quem entra quem sai, né, que eu dou alta, né, quem me acompanha aqui viu eu dando alta nessas últimas semanas, acho que eu dei aí umas 3 altas seguidas, porém eu já tenho gente na fila de espera. Então, o que eu fiz? Eu criei a Semana Desestresse, para quê? Para poder trazer para vocês esse conhecimento, para poder transformar a vida de vocês. Thaís, é o melhor formato, já transforma tudo, não precisa da terapia? Infelizmente, não dá para ser assim, tá? E é por isso que eu criei, depois da Semana do Desestresse, a gente vai ter a mentoria Desestresse, tá bom? Ah, Thaís, então por que você criou a Semana Desestresse? Então vamos aqui. Primeiro, nessa semana, as aulas são totalmente gratuitas, vão ser 4 aulas, a de hoje, quarta-feira, sexta-feira e domingo, sempre no mesmo horário, às 19h30. Tá bom? Então aqui eu já vou conseguir passar bastante conteúdo para vocês, já vou conseguir ajudar vocês em todo o processo que vocês têm. E aí é mais ou menos um experimentar, tá? É para vocês me conhecerem, para vocês saberem como é que é o meu trabalho, se vocês gostam da forma que eu... Se vocês se identificam comigo, eu acho que essa é a melhor palavra, tá? Se vocês se identificam comigo, se vocês se identificam com as coisas que eu vou colocar aqui, se isso faz sentido para vocês, para o momento que vocês estão de vida agora, e se vocês decidirem se aprofundar nisso, né, nessa transformação, vem comigo na mentoria Desestresse. Mas aqui, nessa semana, eu já vou passar muito conteúdo, tá? Muito conteúdo de qualidade. É aquilo que eu falei para vocês no começo. É aula, tá bom? Então, é essa forma que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, eu vou passar para vocês várias orientações, várias dicas. Então, gente, pega papel e caneta, tá? Porque é aula. Eu vou passar tarefa, eu vou passar conteúdo que é importante que vocês anotem, tá bom? Para que vocês possam trabalhar isso depois e levar para a vida de vocês, ok? Bom, eu tô aqui com a minha equipe, então, para quem não conhece, para quem me acompanha aqui, conhece a Rô, inclusive fez aniversário essa semana, cantamos parabéns hoje, né, Rô? A Rô tá aqui comigo, que ela tá me ajudando, tá bom? Então, eu vou trocando aqui com ela o tempo todo. Nós estamos no YouTube também, o povo do YouTube tá aqui, tá? Eu não consigo olhar para os dois ao mesmo tempo, então eu vou focar em um e o outro vai acompanhando a gente.
A gente tem uma equipe no YouTube e tem uma equipe cuidando aqui do Instagram. Então, se vocês precisarem mandar perguntas, pode mandar a todo tempo as perguntas por qualquer uma dos meios e aí a gente consegue ajudar vocês, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Então, já falei para vocês para o que eu criei a Semana do Desestresse, né? E já falei também da mentoria que vai vir depois, para quem quiser se aprofundar, tá bom? Muito bem, então vamos falar um pouquinho do cronograma de aula, só para vocês saberem o que vem depois, tá bom? Então, depois, no dia 6/4, que é quarta-feira, a gente vai falar como ter mais tempo na vida corrida. Então, eu vou trabalhar um pouquinho esse tema, tá? E no dia 8, que é sexta-feira, tá? A gente vai falar sobre o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Muitas pessoas trazem isso e isso causa um estresse gigantesco. Então, a gente vai falar sobre isso também. E no dia 10/4, aí é a cereja do bolo. É onde eu vou fechar com chave de ouro e vou te dar a chave de como equilibrar todos os papéis. Então, lembra, se eu consigo, meus pacientes conseguem, você também consegue. Então, se você não sabe como, fica comigo nessas 4 aulas, que no dia 10 eu vou te dizer como que você junta tudo isso e equilibra todos os papéis. Combinado? Então, vamos lá. Então, gente, ó, quem não pegou papel e caneta, pega agora. Quem não chamou o marido e a esposa para assistir junto, agora, é a hora. Thaís, nós vamos assistir junto. Gente, a gente vai se divertir aqui, tá? Porque comigo as aulas não são chatas. Tá? Eu acho que a vida já tem as suas características difíceis. Aprender sobre relacionamento não precisa ser difícil, não precisa ser chato. Então, chama eles, vamos se divertir junto, a gente vai dar umas boas risadas. Vocês vão ver, eu vou contar algumas histórias bem legais para vocês, para exemplificar as coisas que eu vou falar, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar um pouquinho sempre quando eu tenho um paciente que traz questões de relacionamento, e qualquer relacionamento, tá? Eu sempre trago um tema de base, tá? Por quê? Porque ela é a base do meu trabalho. Ele é o grande diferencial do que eu faço e é por isso que eu tenho tanto sucesso no consultório, tá? Que é o perfil comportamental. Quem me segue aqui já me ouviu falar sobre os perfis. Eu vira e mexe falo isso. Hoje mesmo, acho que eu comentei lá que eu sou analista, tá? Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho de cada perfil e depois eu vou explicar como é que isso influencia no relacionamento, tá? Então, vamos lá. Nós temos 4 perfis comportamentais, tá bom? Isso aí é baseado no DISC, que é uma ferramenta da psicologia, e tem todo um estudo científico em relação a isso, tem um teste, a gente vai falar sobre isso mais para frente, tá bom? Só fica aqui comigo, tá? E vai anotando aí. Então, nós temos 4 perfis comportamentais. Todo mundo tem os 4. Porém, nós temos um que é a nossa base, a nossa essência. Provavelmente você já nasceu com ele e ele não mudou. Tá bom? E aí os outros, nós vamos trazendo eles, que eles ficam mais fortes ou mais fracos, dependendo das coisas que vão acontecendo na nossa vida. Mas, normalmente, nós temos 2 perfis comportamentais que são mais fortes. Então, por exemplo, eu sou analista de base e eu sou analista co-executora neste momento, eu estou analista co-executora. Mas eu já fui analista com planejadora, analista com comunicadora ao longo da minha vida, tá? E esses perfis, eles têm características muito específicas, tá bom? Então, eu vou falar todos eles, os 4, eu vou descrever muito sucintamente, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, não tem como eu ficar falando muito sobre eles, mas eles são muito complexos, tá bom? Mas eu vou falar de forma muito sucinta sobre os 4 para você ver se você se identifica. Então, presta atenção para você ver qual que você se identifica mais, tá bom? Então, a gente tem o primeiro perfil, que é o comunicador. O comunicador, eu falo que é o feliz dos 4, tá? Para ele, tá tudo bem, ele se adapta, ele é super relacionado com as pessoas. Essa relação com o outro é a coisa mais importante para o perfil do comunicador, tá? Ele é aquele que é extremamente dinâmico, né? Tudo para ele como é que eu vou dizer? Eu falo assim, ó, ele tá olhando aqui, com foco aqui, aí ele vê uma outra borboletinha passando, aí ele foca para lá e ele muda. Então, ele é muito dinâmico, tá? Ele é aquele que normalmente você vai numa festa e você sabe quem é o comunicador, porque ele é o que mais aparece, ele é o que mais dança, ele é o que mais canta, ele é o que mais... eu falo que é o arroz de festa, tá? Esse é o comunicador.
Ele tem algumas características que ele precisa tomar cuidado, como, por exemplo, como ele desfoca com muita facilidade, ele tem mais dificuldade para focar. Como ele desfoca com muita facilidade, ele tem mais dificuldade para se organizar. Tá bom? Então, esse é o comunicador. Você, com certeza, conhece algum comunicador na sua vida, mesmo que você não seja, porque em qualquer lugar que você vai, é o perfil mais fácil da gente identificar, é o comunicador, tá? Aí, eu tenho um executor. O executor, eu digo que é o perfil extremamente focado, tá? Ele é rápido, extremamente decidido, ele é focado em resultados. Então, ele resolve de forma prática e direta. É muito fácil identificar um executor, tá? Ele é o primeiro a responder, ele é o primeiro a chegar numa reunião, ele não gosta de se atrasar, a resposta dele é curta e grossa, né? E às vezes realmente grossa, é muito comum você ter isso. Normalmente ele exerce uma função de comando ou dentro de casa, ou no trabalho, ou uma função de destaque, mas no sentido de ter o poder ou do conhecimento, ou realmente de mandar, de comandar, tá? Esse é o executor. Muito bem. Aí nós temos o analista, que é o meu perfil, tá? O analista é o mais chato de todos. É o apelido que eu recebo desde o dia que eu nasci, eu sou a mais chata, por quê? Porque nada é simples para o analista. Então, ele vai olhar o antes, o durante, o quem sabe, o talvez, o onde, tem o depois. Então, assim, tudo para ele é complexo. Então, você pergunta para mim, por exemplo, Thaís, qual é a cor que você gosta? Eu não consigo falar para você uma cor, depende. De carro eu gosto de uma cor, para cabelo eu gosto de outra, para roupa depende, do meu humor. Então, assim, tudo depende. A minha cabeça já pensa assim, tá? Esse é o analista. Normalmente extremamente organizado, extremamente detalhista, né? Muito focado também, muito racional. Aí nós temos o planejador. O planejador é o perfil da constância, sabe? Tudo para ele tem que ter um passo a passo para ele poder seguir. É aquele que não gosta de mudança, não gosta de fazer as coisas atropeladas. Ele precisa de muita informação para começar a fazer alguma coisa. Então, eu costumo explicar aqui dos 4 perfis montando uma cafeteira. O comunicador é aquele que chama o amigo para montar a cafeteira junto com ele, né? Porque ele não gosta de fazer sozinho. O executor, ele pega, começa a montar a cafeteira e ele nem vai olhar se tem manual, se tem nada, sobrou uma peça, ele vai falar, essa peça está sobrando, venha mais, né? E o analista ele pode ir montando conforme ele vai lendo no manual e vai fazendo. E o planejador lê um manual de 500 páginas para depois ele ir lá e montar e provavelmente leva um tempão, porém sai perfeito. Então, como você pode perceber, né, todos os perfis têm características muito específicas. Então, me conta aqui, escreve aqui nos comentários qual deles que você se identificou. Se você se identificou com algum, coloca aí enquanto eu vou tomar uma aguinha aqui para hidratar. Peraí. Depois, a Isa, da equipe, ela vai olhar e vai me contar qual o perfil de vocês, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Muito bem. Aí, só para vocês entenderem, vocês vão falar, puxa, Thaís, eu queria saber qual é o meu perfil, eu preciso aprofundar e tal. Então, gente, aqui eu não consigo aprofundar, tá bom? Na mentoria, quando eu fizer a mentoria, todas as mentoradas, todo mundo vai fazer o perfil comportamental. Então, vocês vão entrar dentro da mentoria sabendo isso, mas aqui eu não consigo. Ah, Thaís, mas eu quero fazer meu perfil. Não tem problema, você consegue fazer. A gente tem um teste de perfil comportamental que ele é validado pela USP, pela UFMG, e aqui no consultório eu faço, tá bom? As meninas vão deixar os WhatsApps, ou vocês podem chamar no direct depois, para poder marcar quem tiver interesse de fazer. Mas, bom, vamos voltando aqui, tá? Depois disso, aí você vai me perguntar, Thaís, mas o que isso tem a ver com relacionamento? Então, eu vou te dizer. Tá? Dentro dos perfis comportamentais, vocês perceberam que cada um tem uma característica específica. Vocês lembram que eu coloquei, por exemplo, que o comunicador, ele desfoca, ele às vezes não é muito organizado. Aí você imagina um comunicador, uma esposa ou um marido comunicador, com uma esposa ou um marido analista. São opostos. Um é focado e o outro desfoca, né? Um traz detalhes e o outro, tudo bem, se for assim, né? Se adapta de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, isso pode provocar muito estresse.
muita briga, muita discussão. Por quê? Porque é pela forma diferente de ver as coisas. Thaís, mas isso só dentro dos relacionamentos de marido e mulher, de casal, que a gente observa isso? Não. Só para vocês terem ideia, essa ferramenta ela é usada dentro do mercado corporativo e eu trouxe ela para dentro do consultório. Tá? Por quê? Porque dentro das empresas, essa inteligência também é muito importante. O quê? Na conversa dos pares, nas relações humanas. Então, não importa se é aqui, dentro de casa, ou se é dentro do trabalho, mas você vai usar isso, você vai precisar disso. E eu vou te dizer como que isso afeta. Então, vamos lá. Cada perfil, como eu te descrevi, tem uma forma bem específica de olhar as coisas, tá? E eu vou contar uma historinha para vocês aqui da minha casa, tá? Vou abrir um pouquinho aqui a minha intimidade para vocês, para exemplificar isso. Então, aqui, eu sou analista com executora, o meu marido executor com comunicador, tá? Então, ele é comunicador e tem um executor muito alto e eu tenho um analista. Então, eu sou extremamente detalhista. Então, por isso, eu sou a melhor de lidar com planilhas. Tá? Então, eu tenho controle, eu controlo até a vírgula 52 do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, então eu tenho esse controle aí, tá bom? O executor com comunicador, ele tem esse controle, mas é sempre macro. Então, você pergunta, quanto que foi a compra no mercado? R$500. Aí eu falo, não, R$500 não foi, porque é muito difícil uma compra dar R$500. Foi 498, foi 473,58, isso faz diferença para mim, que sou analista, isso faz diferença lá na minha planilha, ok? Muito bem. Eu controlo as contas aqui em casa, nessa planilhinha aí. Então, a hora que tem algum gasto para casa e tal, meu marido me manda, eu organizo e coloco lá na planilha. Aí, às vezes, ele me manda assim, o boleto, o código de barra. Eu preciso do código de barra para pagar, e é só o que eu preciso para pagar. Porém, para organizar e colocar isso na planilha, eu preciso de mais coisas. Eu preciso saber o vencimento, eu preciso saber o valor, eu preciso saber para que é. E essa informação vem assim, de forma tranquila e óbvia? Muitas vezes não. Por quê? Porque depois que ele me mandou o código de barra para eu pagar, que é o que eu preciso para pagar, ele já está cuidando de 300.800 coisas. Né? Então, quem precisa dessa informação? Eu preciso, porque eu sou analista. Então, como é que eu poderia interpretar isso? Ah, olha lá. Tá achando que eu sou Bidu, que eu tenho que adivinhar, que eu tenho bola de cristal e etc e tal. E aí a briga já começa aí. A discussão já começa aí. Então, como que eu lido com isso? Eu sei que essa informação não vai vir de lá e que eu preciso dela para poder fazer o meu trabalho. Ou seja, eu peço. Olha a inteligência dos perfis, de você saber os perfis, porque eles não são opostos, eles são complementares. Então, enquanto ele cuida do macro, eu cuido do detalhe. E a mesma coisa acontece no oposto. Então, se eu preciso, como já aconteceu aqui, a rota de prova, a gente teve um problema com o contador, eu não sabia muito bem o que fazer, e nós duas aqui batendo cabeça quase uma semana. Eu simplesmente liguei para ele e falei, amor, pelo amor de Deus, resolve isso. Em uma hora estava resolvido. Como? Eu não sei também. Tá bom? O que ele fez para resolver, eu não sei. Mas o executor resolve. Então, você entende como os perfis são complementares? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito no consultório, que eu vou trabalhar muito na mentoria na casa de vocês. Tá? Mas só para exemplificar para vocês, quanto que isso é importante nas relações. Tá? Muito bem. Faz sentido isso para vocês, gente? Então, manda aqui para mim, coraçãozinho, se isso faz sentido para vocês. Se vocês estão sentindo que, puxa, eu me identifico com isso faz sentido para mim, eu consigo perceber essas diferenças aqui dentro da minha casa. Tá? Vou beber mais uma aguinha. Muito bem. Juntando com isso, tem a importância da comunicação. Isso é outra coisa que eu trabalho muito nessas relações aqui com todos os meus pacientes que vêm, tá? Mas por que, Thaís? Aí eu falo, porque a comunicação, ela é fundamental. Eu falo que o problema do mundo é comunicação. Vocês não têm ideia o quanto que isso, eu vejo aqui, o quanto que isso causa de problema em todas as relações, gente. Com filho, com marido, com amigos, no trabalho. O problema é a comunicação. Empresas têm investido cada vez mais em melhorar essa comunicação. E por quê? Tem um ponto em comum, que é o bendito óbvio.
Então, as pessoas, já falei que eu vou tatuar na testa, no braço. Óbvio, é uma questão de ponto de vista e cada um tem o seu. Se você não anotou nada até agora, anota isso que eu estou te falando. Isso é o que vai fazer diferença na sua vida. O óbvio é uma questão de ponto de vista e cada um tem o seu. Tá? Por quê? Ah, Thaís, tem coisas que são óbvios universais. Gente, isso não existe. Tá? O óbvio, ele vem da sua história de vida. Ele vem da cultura, da sua cultura, da história da sua família, da forma como você foi criado. As coisas não têm um significado universal, infelizmente. Tá? Elas têm um significado que você passou a vida construindo. Tá? E não dá para você chegar num lugar e achar que todo mundo pensa igual a você. Eu acabei de falar que os perfis olham o mundo de forma diferente. Então, um analista ele vai olhar a mesma coisa por um ângulo, um comunicador por outro, o executor por outro e o planejador por outro. Mas o que é a mágica disso? A gente tem uma visão 360 quando a gente escuta todo mundo, sabe? Então, isso é uma coisa muito importante. Olha, eu acho que é a frase que eu mais falo, eu falei que eu vou gravar, é a frase que eu mais falo no consultório, eu falo ela todos os dias, em mais de um atendimento. Quem é meu paciente já sabe e já fala para mim, ai, Thaís, eu lembrei de você na hora da reunião com o tal do óbvio. Quantos problemas seriam evitados, quantas dores de cabeça, quantas brigas se o óbvio fosse tirado do cenário, tá? Então, gente, o que é óbvio também precisa ser dito. Falem, né? Se comuniquem, coloquem o óbvio, tá? E aí vocês vão perguntar, Thaís, mas eu vou falar quando? A gente não tem nem tempo de se encontrar, eu tô tão estressada com o trabalho, tá tão corrido, que eu chego em casa, ainda tem filho, ainda tem casa, ainda tem isso, a gente nem tem tempo de conversar. E aí eu vou dizer para você, todo mundo recebe 24 horas no dia, todo mundo. Branco, preto, pobre, rico, mulher, homem, todo mundo recebe 24 horas, tá? As horas, como você gasta as suas horas, é uma questão de prioridade, tá? Então, se você não prioriza o seu relacionamento e a conversa com seu marido ou com a sua esposa, quem vai? O relacionamento é seu. Então, é muito importante. Aí você fala, tá, mas como é que eu faço? Então, vamos aqui. O que eu trabalho com vários pacientes que chegam aqui, o que eu faço muita terapia de casal, pacientes que estão para se separar. O primeiro discurso que eu escuto é esse: a gente não tem tempo. E aí eu coloco para eles exatamente o que eu vou dizer para vocês. Primeiro, vocês tomam café, almoçam e jantam juntos? Se não todas as refeições, alguma refeição, certo? Ah, sim. Vocês dormem na mesma cama? Sim. Então, dormir na mesma cama e sentar na mesma mesa não é tempo de qualidade juntos. Não é tempo de relacionamento. Você precisa largar o celular, parar de pensar no trabalho, parar de pensar nos problemas, porque dali meia hora, uma hora, eles vão continuar lá. A hora que você acordar no dia seguinte, os problemas vão estar lá. Tá? Mas se você ali, na hora que você vai tomar café da manhã com seu marido, você consegue conversar com ele meia horinha, né? Alinhar o seu dia, colocar como é que você está se sentindo, o que vai acontecer. É um tempo de qualidade juntos. Ouvir. Porque às vezes você não sabe o que está acontecendo com a sua esposa. Gente, já aconteceu de casais virem aqui para mim, tá? A ponto de se separar e assim, um julgando o outro. Ah, eu acho que ela tá fazendo isso por causa disso, eu acho que ele faz isso por causa daquilo, mas ninguém se deu ao trabalho de perguntar para o outro. Mas por que você se comportou assim ontem no jantar? Por que você não fez isso ontem à noite? Ele simplesmente julgou, ela faz isso porque não gosta de mim, ele faz isso porque não me ama mais. E na verdade não tinha nada a ver. Era uma questão interna de que a mulher estava lidando com aquilo ou o homem estava lidando com aquilo e eles não conversaram sobre. Então, usem este tempo, que é um tempo normal, um tempo de almoço, de janta, 20 minutos antes dos dois irem dormir. Priorizem isso para que vocês possam conversar. E qual é o cenário ideal? O cenário ideal é que uma vez na semana vocês organizem, e eu tenho pacientes que fizeram isso, gente, a coisa mais incrível do mundo, tá? Eles fazem isso toda semana, toda quarta-feira, eles sentam juntos e eles organizam alguma coisa. Um jantar, um sorvete, uma coisa simples, outros dias uma coisa mais, uma comemoração, enfim. Mas a quarta-feira eles colocam a filha para dormir mais cedo e é o momento deles.
para poder conversar, para poder namorar, para poder estar ali como casal. Esse é o ideal, pelo menos uma vez na semana. Ah, Thaís, não dá. Tá bom, gente, organiza de 15 em 15 dias, né? Encontra uma babá, encontra uma, conversa com a sogra, conversa com um tio, com uma tia, né? Ah, puxa, Thaís, não temos ninguém. Tá bom, então coloca a criança para dormir mais cedo. Ah, meu filho só dorme quando eu durmo. Então começa a acostumar ele, tá? A ficar ali uma horinha no iPad, uma horinha na TV, para que vocês possam ter uma conversa de adulto. Ah, Thaís, mas eu também não consigo isso. Então, organiza para que vocês consigam almoçar juntos durante a semana, no momento que o seu filho está na escola ou que a sua filha está na escola. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Agora, uma coisa eu vou te dizer aqui, ó. O seu relacionamento não vai melhorar sozinho, tá? Na verdade, ele só tende a piorar se você não fizer nada. Então, aqui eu te convido a dar o primeiro passo. Ah, mas ele não quer, a minha esposa não. Dê o primeiro passo você. Escolha você, proponha você o lugar, a hora, tá? Então lembra disso. Comunicação e tempo de qualidade juntos é fundamental, ok? Faz sentido isso, gente? Coloquem para mim aqui foguinho, coraçãozinho, enfim, reajam para eu poder saber se está fazendo sentido para vocês, tá bom? Enquanto isso, vou beber mais água. Muito bem. Aí tem gente que pergunta assim para mim, Thaís, como é que é o estresse relacionado a tudo isso? Que tem a ver isso daí? Aí eu vou trazer para vocês aqui uma das coisas mais importantes que eu vou dizer hoje. E eu quero que você reflita sobre isso. Talvez isso não faça tanto sentido agora, mas eu quero que você reflita sobre isso, porque isso é muito importante. Gente, a gente desconta o nosso estresse no próximo mais próximo. Faz sentido essa frase para vocês? Porque é isso que acontece. Se você for reparar, é assim que a gente faz na nossa vida. Ou você pega o seu estresse e desconta no seu chefe. Não faz, né? Porque senão você pode perder o emprego, você vai ser mandado embora. Então, com quem que você tem mais liberdade? Aonde o efeito de você ter, né, jogado o estresse ou dispensado é menor do que você, o risco, digamos assim, né? É menor. É em casa, né? Então a gente desconta no marido, na esposa ou nos filhos. Mas se os filhos são pequenos, por exemplo, às vezes você fica com dó, se você tem uma outra relação e tal, e aí você desconta em quem? No parceiro. Então, eu queria trazer aqui uma reflexão para vocês, tá? Repara o que está causando esse estresse. Por que você está estressado ou estressada? No fundo, por que está doendo? Por que desse estresse? Repara nisso. Se você vai perceber que não é pela toalha molhada em cima da cama, que não é pela calça que ficou, né, jogada ali em cima ou o sapato jogado na sala, tá? Isso é o estopim para você explodir, mas esse não é o motivo do seu estresse. Pensa nisso. Faz sentido para vocês? Alguém já consegue chegar nessa conclusão, né, do que eu estou falando? Mas se você ainda não conseguiu, para se observar, tá? Então assim, ó, aí você fala para mim, ah, Thaís, tá bom, então qual é o motivo do meu estresse? Se não é o meu marido, porque o que eu escuto aqui é isso. Ah, meu marido não me entende, meu marido não me ajuda, meu marido não nada, isso me estressa. O que tá me estressando é meu relacionamento. Gente, eu vou falar para vocês que, olha, nesses 17 anos aí, né, de atendimento, pouquíssimas vezes eu vi essa afirmação ser verdade, tá bom? A não sei que esteja algum problema, alguma coisa assim muito, né? Mas o dia a dia, ele não é estressante desse jeito do relacionamento. É o que tem por trás disso. Então eu quero que você reflita o seguinte: como você está vendo você mesmo? Como você lida com você mesmo? Thaís, como assim? É isso mesmo. Quanto que você para se perceber? Como é que você está lidando com as frustrações que você está vivendo no dia a dia? Você está conseguindo colocar limite para o teu trabalho? Já parou para pensar sobre isso? Agora com a pandemia, a gente teve aí um acúmulo, um excesso de trabalho. Hoje mesmo conversei com uma paciente que começa às 6 e termina às 10. Aí eu falo, mas por que você está trabalhando tudo isso? Ah, porque eu não estou dando conta. Mas espera aí,
trabalho, ele não termina. Ele não termina sexta-feira, ele não termina 6 horas da tarde porque você fecha o computador. Ele termina a hora que você determinou que você vai pegar essas demandas e você vai cuidar delas amanhã. Porque o trabalho é uma coisa contínua, gente. Já parou para pensar nessa falta de limite? Então pensa, tá? Outra coisa, a sua saúde. Como é que tá a sua saúde? Como é que estão os seus hormônios? Como é que estão suas vitaminas? Ah, Thaís, mas o que isso tem a ver com o estresse? Que isso tem a ver com a minha relação com o meu marido? Tem tudo a ver. Você não pode esquecer que a pessoa que você é, a pessoa que está se relacionando, ela precisa de vitaminas, ela precisa de hormônios. Aí, ó, é sua serotonina, sua endorfina, sua testosterona, é tudo isso que está se relacionando com o outro. Se isso está desequilibrado, obviamente, você também vai estar. Tá. E tem um exemplo bem grande para falar sobre isso com vocês, que é a TPM. Na TPM, por que é a TPM? É essa oscilação aí que faz com que você tenha um comportamento diferente. Então, se você não checou nenhuma dessas coisas, é nelas que você tem que pensar, tá? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nas próximas aulas, tá? Então, nas próximas aulas, eu vou tratar sobre esses assuntos de forma individual para que você possa perceber o quanto isso está sendo a raiz do seu estresse. E o que você pode fazer para se cuidar, o que você pode fazer para mudar. Faz sentido para vocês, gente? Vou tomar mais uma água, vocês colocam aqui para mim um okzinho, um coraçãozinho, para eu poder entender se está fazendo sentido. Bom, então vamos aqui, ó. Se isso está fazendo sentido, o que eu quero que vocês façam? Lição de casa, tá? Isso como assim lição de casa? Gente, é aula. Aqui comigo é aula, eu dou lição de casa para os meus pacientes e eu dou lição de casa para vocês. Não adianta vocês virem aqui, ouvir eu falar um monte de coisa, por isso que eu falei, papel e caneta. Não adianta vocês virem aqui, eu falar um monte de coisa e vocês não levarem essa transformação para dentro da casa de vocês. Não fazerem a reflexão. Vocês precisam fazer essa reflexão. Vocês precisam levar essas falas que eu deixei aqui, do óbvio, da questão do estresse, da toalha molhada na cama, para dentro do dia a dia de vocês, para que vocês possam se perceber. Quando se começa uma terapia, é uma das primeiras coisas que eu escuto dos pacientes é isso. Puxa, eu passei a me observar depois que você falou. E é isso que eu quero provocar aqui em vocês, essa observação. Porque se você não consegue entender aonde que você está errando, você não vai conseguir mudar. Então, eu preciso te alertar para isso, tá? Então, tarefa de casa para quarta-feira. E eu vou cobrar, hein? Se percebam. Olha e faça uma lista. O que te estressa? Quando você brigar com o marido, você descontar nele, quando você explodir, faz uma reflexão, vai pro banheiro, entra no chuveiro, faz uma reflexão. Realmente, o que te estressou no dia que você não teve paciência? Porque provavelmente aquela atitude que te irritou nele é algo que ele faz já, ou ela, já há muito tempo, tá? Mas se aquele dia você explodiu e ontem você não explodiu, o que aconteceu hoje que fez você explodir? Então, eu quero que você faça essa reflexão. Ok, gente? Temos um combinado? Muito bem. Agora eu vou ver se tem perguntas para eu poder responder aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, Rô. Temos sim. A Annelise, de Minas Gerais, mandou no direct, tá? Tenho brigado muito, ando muito estressada e ele não me ouve. Como resolver isso? É por isso, esse aqui é um ótimo exemplo daquilo que eu falei sobre a conversa. Então, primeiro, tenho brigado muito. Qual é o teu motivo do estresse? Por que você está tão estressada? Então, vamos trabalhar isso, tá bom? Não desconta nele. Se é algo que você não consegue resolver ainda, pensa, estrutura, vê se você consegue mudar, vê o que você consegue fazer. Conversa com o teu marido, explica o que está te estressando e vê se ele consegue te ajudar, tá? Muito bem. E aí, sentem, tá? Naquele tempo de qualidade, no almoço, no jantar, no café, naquele uma vez na semana, para vocês conversarem, tá? Se ele não souber o que você está passando, como é que ele pode te ajudar? Como é que ele pode te entender? Como é que ele pode fazer diferente se ele não sabe como é que está sendo o seu dia? Porque você não falou. Não é óbvio, tá bom? Qual outra, Rô? O Anderson. Não vejo preocupação da minha esposa com o meu dia e meus problemas. Me sinto sozinho. Como falar disso sem virar uma DR? Anderson,
É o que eu coloquei aqui, né? Senta com ela, programa. Olha só, vocês, maridos, vocês têm um papel muito importante na vida de nós, esposas, tá? E eu vou falar uma coisa aqui: se vocês não entenderem isso como verdade, vai perguntar para a esposa de vocês, ela vai confirmar isso que eu tô falando. Gente, a mulher, como ela tem vários papéis dentro de casa, tá? Então ela tem o trabalho, ela tem os filhos, ela tem a administração toda da casa, a roupa, a comida, etc e tal. E por mais que você divida as tarefas com ela, se você não divide a responsabilidade das coisas, tá? Ela tem aquilo na cabeça. Então, se você for perguntar, quem tem filho, então, triplica isso, porque olha só, ela vai ter que pensar o que vai na mochila, se tá tudo lá, se não tá, se fez a lição de casa, se tem lição de casa, comunicado da escola, normalmente ela que gerencia, a lancheira, se foi, se não foi, o almoço e etc e tal, você tem que levar, porque a escola manda 300 mil coisas para levar extra, tudo isso fica na cabeça dela. Por mais que tenha ajuda em casa, como eu tenho, por exemplo, a Lolo, a Santa Lolo aqui em casa, eu tenho que passar para ela as coisas que precisam ser feitas, porque ela também não adivinha, né? As compras de casa, eu tenho que organizar, eu tenho que fazer. Então, tudo isso entra dentro do processo, tá? É muita coisa, gente, é muita coisa para administrar na cabeça. É o que eu sempre coloco, muitas vezes não é uma questão de cansaço físico, é mental. A mulher gostaria de alguém que tire ela desse cenário e fala, você não precisa decidir nada, só se troca, fica linda, cheirosa, maravilhosa, que eu vou te levar para jantar. Sabe? E aí, assim, ó, escolhe o restaurante, escolhe o caminho, deixa as crianças organizadas, para ela simplesmente ser mulher, ela ser passiva, sabe? Eu lembro que isso é uma das coisas que meu marido, no começo do nosso relacionamento, que eu achei, assim, mais incrível, sabe? De que ele fazia, e ele faz isso ainda hoje, sabe? Me tirar dessa loucura de administrar tudo, de fazer tudo, e lembrar que eu também era mulher, que eu também era namorada, sabe? Nesses momentos em que isso acontece, isso é muito incrível, tá? Então lembrem disso. Então, talvez a sua mulher esteja precisando desse momento. E nesse momento ela vai estar pronta para te ouvir. Então lembra, às vezes a gente precisa dar primeiro para receber depois. Pensa nisso, tá bom, Anderson? Faz uma surpresa para ela. Tem mais? A pergunta da Angélica é exatamente sobre o que você acabou de falar. Meu marido não ajuda com as tarefas de casa nem com as crianças. Estou exausta e sem paciência para conversar. Tá, Angélica, olha só. Vou te dar aqui uma dica valiosíssima. Senta com o marido, coloca as tarefas e coloca essa divisão. Só que, gente, aí tem um segredo incrível. Não dividam as coisas como o homem leva o lixo e você faz a comida. Porque você é mulher e ele é homem. Isso é machismo, sabe? Isso não existe, gente. Não façam assim. Thaís, então como é que eu divido? Você divide por quem é melhor em fazer o quê? Então, aqui, por exemplo, gente, eu sou mulher, mas eu sou péssima na cozinha. Eu não tenho nem vergonha de falar, meus pacientes todos já sabem, minha família já sabe. Quem cozinha aqui em casa quando precisa cozinhar é meu marido. Cara, ele faz a melhor paleta do mundo, a melhor feijoada do mundo. Qualquer coisa que eu viro para ele e falar, amor, eu quero um peixe assim, não sei das quantas. Eu sou a rainha de procurar na internet. Eu procuro, eu invento o que eu quero comer. Mas ele vai lá e faz. E isso é a maior contribuição do mundo dele para nossa casa, para nossa família, sabe? Na pandemia, que a gente ficou sem ajuda aqui, quem foi para a cozinha foi ele. O feijão dele é tudo nessa vida, sabe? E eu contribuo com outras coisas que teoricamente essa é a função dele de homem. Tem isso, gente. É parceria, é relacionamento. Só que vocês precisam sentar e falar. E ele pode dizer para você, olha, eu não gosto de tirar o lixo, não. Aí você fala, tá bom, para mim não faz diferença. Eu ponho o lixo no carro e vou. Entendeu? Eu, por exemplo, eu gosto de fazer a compra do mês. E eu gosto de fazer ela sozinha. Porque eu faço do meu jeito, no meu tempo, eu ainda dou uma relaxada. Nossa, Thaís, mas você fica carregando caixa de leite, caixa de comida, não sei o quê. Fico, gente, faço tudo isso. Vocês me veem, eu coloco aqui, eu vou fazer as compras sozinha e volto sozinha e organizo ela sozinha. Adoro organizar a despensa. Me relaxa, vocês não têm ideia, é coisa de analista. Quem é analista aqui sabe. Tá? Então, assim, dividam as tarefas dessa forma, ok? Então, dica preciosa aí. É Ângela? Isso, Angélica. Isso, Angélica, tá bom? Então, vamos lá, próxima. A Carol, aqui de São Paulo. Meu parceiro não se programa e não planeja o futuro. Isso me deixa insegura. Como resolver isso? Gente, isso é incrível de fazer.
É outra coisa que eu ensino meus pacientes. Sentem junto nesse momento aí, tá? Nesse momento, uma vez na semana. Abre um vinho, põe uns queijos. Você não programa uma reunião, um aniversário, um evento? Então programa todo dia, toda semana, a sua sexta-feira. Seu sábado com seu marido. E pensa no tema que vocês vão conversar. Então, se você quer falar sobre o futuro, se você quer... Então traz esse assunto, amor. Eu fico imaginando aqui, como é que a gente vai estar daqui 20 anos e não sei o que lá. Eu pensei em fazer isso, pensei em fazer aquilo, o que você acha? Só que tem que ser um momento propício para isso, um momento descontraído. Talvez ele tenha dificuldades de sonhar. Alguns perfis que tem, né? O analista é um deles, ele é muito pé no chão, assim, sabe? Ele é muito concreto. Então, se você é comunicadora, mais sonhadora, mais idealizadora, leva isso para ele, né? Traz isso. Com certeza ele vai gostar, tá bom? Estou cansada, a Júlia, tá? Do Rio Grande do Sul. Estou cansada do casamento, não saímos mais e nem temos tempo para namorar. Vivo em função dos filhos. Me ajuda a mudar isso? Então aí, ó, aqui esse finalzinho que você colocou, vivo em função dos filhos. Gente, a gente cria filho para a vida, tá? E se você focar 24 horas no seu filho, você vai acabar com o seu casamento. E eu tenho certeza que se você pudesse fazer essa pergunta para o seu filho, filho, você prefere que a mamãe saia com o papai para poder alimentar o nosso relacionamento e manter o nosso casamento, ou você prefere que eu fique com você? O que ele ia responder? Entende? Então, não adianta, gente. Planta que não é regada morre. E se você não rega, tem um monte de gente querendo regar por aí, tá? Então, arrume. Se você não tem mãe, sogra, irmã, cunhada, uma vizinha, enfim, se organize com uma babá de uma agência confiável, professora da escola, muitas vezes, a pessoa que está com seu filho todo dia, muitas vezes elas fazem esse trabalho no final de semana para fazer um dinheirinho extra. Já usei dessa forma, foi muito legal, as crianças amaram ter a professora só para elas. Então, sempre tem um jeitinho, só não deixa de fazer, tá bom? Vamos lá, Rô. A Ana Lúcia, não me sinto mais amada, meu marido não é carinhoso e não me dá atenção. Estou a ponto de separar. Ô, gente. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Senta com ele e conversa. Porque pode ser que essa seja uma interpretação sua. Pode ser que ele não sinta assim. E se ele tiver com alguma coisa lá dentro dele, algum problema pessoal que ele não conseguiu trazer para você, que ele não conseguiu falar, que você não está sabendo. Aí você fala, poxa, Thaís, mas nós somos casados. Ele não me conta, eu sei de tudo que acontece na vida dele. Será? Será que você sabe o que se passa dentro dele sem ele falar para você? Talvez não. Então, antes de julgar, pergunta, tá? E se realmente for isso, senta com ele e pergunta o que ele quer fazer. Porque se não tem amor, se realmente ele não gosta mais de você e vocês estão casados por algum motivo que você não sabe qual é, você precisa descobrir, tá bom? O Mário, minha mulher não conversa, vive no WhatsApp e não tem vontade de nada. Aqui eu te falo a mesma coisa, Mário. Por que será? Será que é uma questão com você? Ou será que ela tá com uma questão pessoal dela, que ela não tá conseguindo lidar e ela tá descontando dessa forma? Aí você fala para mim, poxa, mas o que eu tenho a ver com isso? Bem-vindo à vida de casado. Eu falo sempre, a intimidade é o próximo mais próximo, tá? Só que você também é a pessoa que talvez mais possa ajudar. Senta e pergunta se ela precisa de ajuda, né? De repente uma terapia pode colocar, pode ajudar. Poxa, mas e se o problema for o casamento? Uma terapia de casal, se existir amor, ainda tem tempo de consertar tudo. Tudo. Eu sempre falo isso aqui no consultório. A primeira pergunta que eu faço para os casais quando vem, você gosta dele? Você gosta dela? Gosto, mas eu tô irritada, eu tô frustrada, eu tô isso, eu tô aquilo. Tá bom, então nós vamos resolver. Mas se tem amor, tem ainda material para a gente trabalhar. Então, descobre isso, tá? A Giovana, meu namorado só sai com os amigos e nunca me inclui. Bom, Giovana, eu vou dizer para você uma coisa. Que nós não vamos trabalhar aqui hoje, mas nós vamos trabalhar lá na frente, tá bom? E essa vai ser a última pergunta que eu vou responder, tá bom, gente? Porque já tá dando o nosso horário e eu não quero invadir o espaço de vocês aí, porque afinal de contas é segunda-feira. Giovana, né? Isso. Giovana,
a gente precisa aprender a se priorizar e colocar limite para as pessoas na nossa vida. E isso é uma coisa que eu trabalho muito aqui, principalmente nas mulheres, é a gente se empoderar, tá? Então, a gente vai trabalhar isso nas próximas lives, nas próximas aulas, então fica aqui comigo. Mas só guarda uma coisa na sua cabeça. Se realmente ele gostar de você e você começar a se priorizar, ele vem junto. Se não, é melhor você trocar de namorado. Tá bom? Gente, terminamos aqui, tá? Eu só quero lembrar o seguinte, tá? Faltam 5 minutinhos para encerrar a live, porque eu não quero abusar do tempo. E eu vou lembrar só de vocês as próximas aulas para vocês ficarem aqui comigo. Então, vamos lá. Como ter mais tempo na vida corrida. Então, é isso que a gente vai trabalhar na semana que vem. Mesmo esquema, aulão. Tragam papel, caneta, o marido e a esposa, tá bom? Para a gente poder... Lembra, todo mundo tem que ir junto nesse processo. Depois, na sexta-feira, dia 8, equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, se você tá bagunçado nisso, fica comigo que na sexta-feira a gente vai falar sobre isso, tá bom? E no domingo, para fechar com chave de ouro, como dar conta de tudo. Como equilibrar todos os papéis. Se você tá aí, né, tanto você homem quanto você mulher, equilibrando todos os papéis e tá sentindo que não tá dando conta, vem comigo, fica aqui que eu vou te ensinar como fazer isso. Tá combinado? Então, beleza. Não esqueçam da lição de casa, da observação de vocês em relação ao estresse. Tá bom? Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, eu vou deixar essa live salva. Pode deixar lá nos comentários ou mandar no direct, que eu vou respondendo ao longo da semana, tá bom? Agradeço muito a presença de todos aqui comigo hoje, tá? Espero que eu possa ter transformado e tocado a sua vida pelo menos um pouquinho, tá? E se você quer lembrar de tudo que a gente falou, é só assistir a live de novo. Então vamos lá, uma boa noite, uma ótima semana pra gente. Beijo, gente. Tchau, tchau.